a todas e todos que estão aqui conosco nessa sessão, que é a 4ª edição do GEJOLcast Conversas Digitais, que é um projeto, uma atividade de extensão do Grupo de Pesquisa em Jornalismo Online, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da Faculdade de Comunicação da UFBA. Hoje, nós estamos com o tema em discussão, justamente acessibilidade, inclusão e informação jornalística durante a pandemia. Onde estamos errando? Esta sessão do GEJOLcast de hoje acontece em parceria com o projeto Em Casa com a Facom, que é um projeto que está sendo executado pelo Núcleo de Comunicação e Extensão da Faculdade de Comunicação, e eu aqui estou representando tanto a coordenação do Grupo de Pesquisa em Jornalismo Online, como também a direção da unidade, já que nesse momento também sou diretora da Faculdade de Comunicação. Eu quero agradecer, desde já, a participação dos convidados que estão conosco hoje aqui, a jornalista Cláudia Werneck, idealizadora da Escola de Gente, o Ednilson Sacramento, jornalista formado pela Facom, historiador, atualmente é também estudante em Produção e Comunicação e Cultura, a professora Letícia Damasceno, que é professora de Libras do Instituto de Letras da UFBA, é um prazer tê-la conosco, assim também como a Thalita e a Vanessa, que são do Núcleo de Assistência a Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais, é um núcleo da UFBA, que presta um importante serviço e acompanha aqui em todas as unidades estudantes com essas necessidades. É um prazer tê-las também conosco aqui. Nessa sessão de hoje, temos como mediadora a doutoranda Lucielen Lima, que vai estar com vocês aqui, dando sequência a essa sessão de debate. É um prazer tê-las todas e todos conosco. Eu passo, então, a palavra agora para a Lucielen, para que ela faça a apresentação dos nossos convidados e explique a dinâmica do debate de hoje. Uma boa noite, que tenhamos uma ótima sessão. Agradeço imensamente mais uma vez. Obrigada. Ok, muito obrigada, Suzana. Boa noite a você que nos assiste, boa noite aos nossos convidados, que daqui a pouco vocês vão conhecer. Boa noite a todos. Eu sou Lucielen Lima, como Suzana falou, além de doutoranda, eu sou jornalista, não sou especialista no tema da acessibilidade, mas estou aqui para mediar o debate como jornalista e também como uma pessoa que está vindo para aprender, para refletir também sobre esse assunto tão importante para todos nós e de boa reflexão para toda a sociedade. Daqui a pouquinho vou apresentar os nossos convidados, que são a Cláudia Werneck e a Ednilson Sacramento, que são jornalistas, e a professora de Libras, Letícia Damasceno. Mas, mais uma vez aqui, eu vou agradecer às tradutoras de Libras, a que vocês estão vendo agora, é a Thalita Araújo. Também vamos ter, que vai revezar com ela, a Vanessa Moura. Elas são da equipe de tradutores e intérpretes de Libras Português, Português Libras, do Núcleo de Apoio à Inclusão do Aluno com Necessidades Educacionais Especiais, o NAP, da UFBA, que de forma voluntária estão traduzindo essa live para a gente. Antes da gente conhecer os nossos convidados, e inclusive foi uma sugestão da Cláudia Werneck, que é uma de nossas convidadas, já que não temos a audiodescrição na nossa live, vamos fazer a descrição da nossa imagem, cada um de nós. Então, eu sou alta, sou morena, cabelos pretos, medianos, estou de camisa verde, sou mais para magrinha, a gente estava falando aqui na sala de espera, estava falando em batom, então estou com batom claro. Então, essa é a descrição da minha imagem. Vou apresentar agora para vocês a jornalista Cláudia Werneck. Ela é autora de 14 livros sobre inclusão. Elaborou o manual sobre desenvolvimento inclusivo para a mídia e profissionais de comunicação. É ativista em prol dos direitos humanos, pioneira na disseminação do conceito de sociedade inclusiva da Organização das Nações Unidas da América Latina. É jornalista formada pela UFRJ, com especialização em comunicação e saúde pela Fiocruz. Atua na garantia de direitos da população que tem deficiência e vive na pobreza. Ela foi redatora, chefe de reportagem e editora de revistas como Pais e Filhos e escreveu também para o jornal O Globo. Cláudia, boa noite, muito obrigada pela sua presença aqui.
Boa noite, estou muito feliz de estar aqui. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu tenho cabelos curtos nas laterais e atrás, e na frente eu tenho o cabelo mais comprido, eu coloco para cima para fazer um topete. Meus cabelos são grisalhos, eu estou com batom vermelho luminoso, e eu uso um óculos que tem lente azul e formato de gatinho. E a minha roupa é da cor preta e tem um decote assim, aparece no meu pescoço. É isso. Muito bem, muito obrigada, viu, Cláudio? Daqui a pouco a gente volta a conversar. Vou apresentar, então, o jornalista que é prata da casa, podemos dizer assim, o Ednilson Sacramento, que é graduado em jornalismo pela Facom, pela Facom da UFBA, e é licenciado em História pela Universidade FTC. Atualmente é discente do curso de Produção Cultural também da Facom. Ele estuda e pesquisa acessibilidade cultural, direitos humanos, mídia e diversidade. É autor do audiolivro Rock Baiano, História de uma Cultura Subterrânea. Palestrante e ativista, discute estratégias e orientações sobre como abordar a deficiência na mediação comunicativa. Ednilson, boa noite para você e muito obrigada por estar aqui conosco. Boa noite, Lucielen. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Boa noite à equipe da UFBA, à equipe da Facom. Boa noite também para as colegas que estão nessa mesa. Para mim é um prazer muito grande participar de um momento como esse. Eu sou um homem negro, cabelos grisalhos, negro de pele clara, cabelos grisalhos, e estou vestindo uma blusa de manga comprida, de malha bege. Muito obrigado. Muito bem, obrigada, Ednilson. Vou apresentar agora a nossa outra convidada, que é a professora Letícia Damasceno. Ela é mestre em Língua e Cultura pela UFBA, especialista em Educação Especial, com ênfase em Educação de Surdos pela UNEB. É graduada em Libras e em Letras Vernáculas e trabalha com Educação Especial. Letícia, boa noite para você. Muito obrigada pela presença aqui. Boa noite, Lucielen. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu vou fazer uma breve audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de pele clara. No momento, estou utilizando o cabelo preso, apesar de ter os cabelos grandes e cacheados. No momento, eu estou com um coque, é o penteado que eu estou utilizando. Brincos vermelhos, com um búzio aqui do lado, mas o vídeo não permite a visualização. Um colar colorido de várias cores, branca, azul, laranja, vermelha, e uma blusa cor de vinho. Né? Peço desculpas aos especialistas em audiodescrição, né? Mas é isso. E ao fundo eu tenho uma parede branca, sem nada no momento, sem nenhum quadro, sem nada. É isso. Muito obrigada a todos pela presença. Obrigada, professora Letícia. É uma honra tê-los aqui para compartilhar um pouco das experiências na noite de hoje. Mas antes de começar as perguntas, eu queria fazer uma breve contextualização, né, sobre o nosso assunto. É importante a gente entender que as alterações promovidas no cotidiano por causa da pandemia da Covid-19 são diversas e têm diferentes alcances. Isso quer dizer que para mim é de uma forma, para você é de outra, e para cada pessoa é diferente a depender das suas especificidades, das suas peculiaridades. No caso das pessoas com deficiência, medidas aparentemente simples podem significar novos desafios em suas vidas, já marcadas pela ausência de uma inclusão efetiva. Por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos. As máscaras que a gente está utilizando, elas são, de fato, um obstáculo para a comunicação dos surdos. A determinação de evitar contato físico, distanciamento, dificulta um pouco a vida de pessoas com deficiência visual. As mudanças de rotina afetam de diferentes maneiras crianças, adolescentes, adultos que têm transtornos do espectro autista, também referido pela sigla TEA, e assim por diante, né? No Brasil, vamos falar um pouquinho de números, certo? Segundo os dados do último censo do IBGE, temos aproximadamente 46 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Isso não é pouca gente, isso é mais ou menos um quarto da população brasileira, o que dá aí cerca de 24%.
Mas será que as redações estão atentas a essa demanda? Como é que será que o tema tem sido abordado pelos jornalistas? A gente refletir um pouquinho sobre esses questionamentos, vamos ver 3 exemplos de como isso está acontecendo na mídia. O primeiro deles foi veiculado pela EPTV Campinas, afiliada da Rede Globo. A reportagem mostrou as dificuldades de pessoas com deficiência durante a pandemia. Moisés agora vai colocar um vídeo que vai mostrar para a gente esses 3 exemplos, para a gente ter uma ideia. O primeiro é da EPTV Campinas, afiliada da Rede Globo. Moisés, pode colocar o vídeo, por favor. A gente viu que o vídeo está sem áudio, não está saindo áudio. Moisés, consegue colocar de novo para a gente conseguir ouvir? Tentar ver se dessa vez sai com áudio. Pode ser? Sem áudio ainda. Eu não sei se Moisés vai conseguir resolver, mas são 3 exemplos. Esse primeiro é da EPTV Campinas, afiliada da Rede Globo, que, na verdade, pautou um tema de pessoas com deficiência, mostrou dificuldades de pessoas durante a pandemia. O segundo exemplo veio do site da Marie Claire, que é um vídeo do canal do YouTube de um professor intérprete, o nome dele é Nathaniel Joaquim. Na verdade, esse vídeo, no canal do YouTube dele, ele passa informações para pessoas com deficiência visual. E a revista eletrônica, ao invés de abordar o tema, trazer uma contextualização, apenas se apropriou do vídeo e ficou o vídeo sem nenhuma contextualização, sem abordar o tema realmente. E o terceiro exemplo que a gente tinha no vídeo é uma matéria da TV Cultura, inclusive foi indicada pela professora Letícia, que ela vem com a tradução em Libras, né? Ela vem com a tradução em Libras, um exemplo em que a mídia se preocupou com a acessibilidade. A partir desses exemplos, eu começo perguntando para a Cláudia. Em um artigo seu, Cláudia, que a gente tem uma olhada, publicado nesta pandemia, você comenta que as pessoas com deficiência chegaram à sua maior taxa de exclusão da história e que essa população vem sendo ignorada por governos, pelo pessoal da tecnologia da informação e mídias digitais. Isso é o que você comenta sobre isso no artigo. Então, eu pergunto, o jornalismo está fora disso? Na sua perspectiva, essa cobertura jornalística na pandemia contempla as necessidades de informação de pessoas com deficiência, questões de protocolo, tratamento, prevenção? Será que contempla esse público? Claramente não contempla, assim como a Organização Mundial de Saúde faz pronunciamentos sem qualquer acessibilidade também, o que é um absurdo, né? Informações oficiais que, nesse momento da pandemia, são informações que fazem as pessoas tomar decisões para garantir a sua vida e a vida das pessoas pelas quais a gente é responsável. Então, não ter informação nesse momento com acessibilidade já eu considero, uma escalada de exclusão, uma tragédia histórica que está acontecendo. Nós todos estamos percebendo o que está acontecendo, mas, na verdade, ao mesmo tempo, as tentativas de lidar com isso, de encontrar soluções para essa exclusão, são muito
são muito precárias, muito individuais, e o assunto é muito pouco abordado. Então, os jornalistas não estão preparados, assim como os governos não estão, as grandes plataformas, né, gratuitas, de uso coletivo ou não gratuitas, as plataformas que estão oferecendo educação à distância para as crianças, estudantes das escolas particulares, provavelmente também não têm acessibilidade. Então, é como se nós estivéssemos, todos nós, sendo cúmplices de uma situação que daqui a alguns anos vai ser relatada como tragédia. Nós vivemos a tragédia, uma tragédia social de exclusão muito grande, muito exponenciada, e nós temos uma reação muito ingênua, muito naive. E os meios de comunicação, que são formados por pessoas, só que estão no meio de comunicação, acabam corroborando isso, né? O tema é abordado sem acessibilidade, qualquer tema é abordado sem acessibilidade, e quando é abordado de forma também pontual, sem contexto, como você comentou no início dessa live, como se fosse uma grande fragmentação, assim, como se pessoas com deficiência não existissem todos os dias, não tivessem direito à informação todos os dias, não tivessem direito à vida todos os dias, apenas quando se escolhe que tenham vida, quando se escolhe que tenham acesso à informação. Mas a questão não é apenas direcionada a pessoas com deficiência, é também direcionada a pessoas com baixo letramento, a pessoas refugiadas que vivem no Brasil nesse momento, a pessoas que estão se recuperando de uma dosagem alta de remédio, que também é um tipo de deficiência, enquadrada como deficiência psicossocial, pessoas com transtorno do espectro autismo, pessoas analfabetas, pessoas com baixo letramento, pessoas com depressão. Existe um contingente populacional enorme de pessoas que a cada dia que passa fica mais excluído no seu acesso à informação. E o impacto disso será tremendo, e nós ainda não sabemos qual vai ser, principalmente para crianças e para suas famílias. Para quem tem algum tipo de deficiência, muitas vezes a ajuda para se locomover é fundamental. Mas em tempos de pandemia, as pessoas estão mais receosas e têm medo desse contato tão próximo. O Lucas já sente isso quando precisa ir ao mercado, por exemplo. Eu acredito que eles têm receio, porque o deficiente visual ele vai pegar num corrimão, ele pode se contaminar, enfim. Eu oriento elas a pegar no ombro, porque eu acho mais higiênico, né, eu pegar no ombro delas, né, e também para a própria segurança minha. Esse eu acho que é o ponto mais importante. O cego está acostumado a ser conduzido por uma pessoa segurando no antebraço dessa pessoa, né, de quem vai o conduzir. E agora que nós temos a orientação, quando formos espirrar, tossir, cobrir com o cotovelo, com o antebraço, isso não é mais possível. Agora, a orientação é para que essas pessoas, o surdo, que segure no ombro do seu acompanhante. A vida ficou mais difícil para quem tem todos os tipos de deficiência. A cadeira de rodas, por exemplo, precisa ser higienizada muitas vezes ao dia. Nunca foi tão necessária a empatia para saber como ajudar nessa situação tão complicada para todo mundo. Eu acho que a gente pode aproveitar essa onda de solidariedade que a gente está vendo. Eu acho que a gente pode continuar e abranger, né, o público de pessoas com deficiência, seja ela qual for, com essa solidariedade, ajudando sempre, mas mantendo a segurança sua e da pessoa que você está ajudando. O segundo exemplo veio do site da Marie Claire, um vídeo do canal do YouTube do professor e intérprete Nathaniel Joaquim, passando informações sobre prevenção na pandemia para deficientes visuais, foi apenas apropriado pela revista na edição eletrônica, sem nenhum aprofundamento ou contextualização do assunto. Bom, no vídeo de hoje, eu quero falar para você, deficiente visual total, que é preciso você saber lavar as mãos e se proteger do Covid-19, porque nós brasileiros somos 6,5 milhões de deficientes visuais, sendo que 582 mil deficientes visuais totais, aqueles que nasceram com a enfermidade congênita, outros ficaram cegos mediante as suas enfermidades. O que você precisa saber é como se proteger do Covid-19.
Você tem que saber que, como deficiente visual, você tem a possibilidade de 3 vezes mais de pegar o Covid, porque você usa as mãos para tudo. O terceiro exemplo é uma matéria da TV Cultura sobre os números da pandemia. O material inclui o tradutor de Libras, favorecendo a acessibilidade. O mundo bateu o recorde de casos diários da Covid-19. Os números da pandemia foram divulgados pela Organização Mundial da Saúde. O ritmo do novo coronavírus está acelerando. Segundo a OMS, foram mais de 237 mil novos pacientes da Covid-19 nas últimas 24 horas, puxados pelos Estados Unidos, Brasil, Índia e África do Sul. O total de casos confirmados no mundo subiu de 13 milhões para 14 milhões em apenas 4 dias. No começo da pandemia, a marca do 1º milhão levou 3 meses para ser atingida. Os Estados Unidos lideram em número de casos e de mortes. Um relatório preparado pela Força Tarefa da Casa Branca aponta que 18 estados estão na chamada Zona Vermelha da Covid-19 e recomenda que as autoridades interrompam a reabertura e voltem às medidas de restrição. É isso, esse foi o vídeo, né? O Moisés conseguiu resolver o problema. Obrigada, Moisés, o problema do áudio. Esses foram os 3 exemplos que eu tinha falado anteriormente, que a Cláudia comentou, e agora eu vou conversar com a professora Letícia. Professora, claramente a gente vê que apenas a TV Cultura, aí nesses exemplos, tem a tradução de Libras, né? Então, dentro da sua experiência, que já tem esse contato maior com a acessibilidade, nessas questões de acessibilidade junto às emissoras, como é que as TVs, as plataformas digitais e também outros canais de comunicação, que agora temos muitos meios, lidam com essa necessidade da acessibilidade, sobretudo focado no jornalismo? É uma pergunta pertinente, Luciele, porque nós tivemos uma portaria em 2006, a portaria número 310, divulgada pelo Ministério de Comunicações, que estabeleceu um cronograma até este ano de 2020, orientando as emissoras a colocarem a acessibilidade em suas programações, incluindo língua de sinais, audiodescrição, a legenda closed caption e outros recursos. E a gente observa que chegamos neste ano e não temos isso ainda. A TV Cultura tem um trabalho louvável, porque já vem disponibilizando as programações em língua de sinais há algum tempo, e no ano passado, em dezembro, inaugurou um núcleo de acessibilidade com cerca de 51 pessoas que trabalham promovendo a acessibilidade para todas as áreas, incluindo os surdos, para todos os grupos, incluindo os surdos. E hoje nós temos cerca de 20 horas semanais de Libras, temos 28 horas de audiodescrição e 24 horas de legenda closed caption. Então, é um avanço, e a TV Cultura traz um adicional, traz uma inovação que é incluir intérpretes surdos, além desses intérpretes ouvintes. Então, a gente pode pensar nisso e afirmar que a TV Cultura está caminhando à frente de outras emissoras, mas eu não posso deixar de citar a TV Ines, que tem um trabalho desde 2002 divulgando matérias jornalísticas acessíveis em Libras, que é a TV coordenada pela equipe do Instituto Nacional de Educação de Surdos. Eu não posso deixar de falar desse trabalho. E também nós temos o Jornal Visual, na TV Brasil, que também transmite matéria jornalística em língua de sinais, mas é tudo muito pouco conhecido. E o que a equipe sinaliza muitas vezes é que elas precisam do apoio, inclusive da comunidade surda. A TV Cultura tenta levar esse trabalho adiante, mas ela precisa de audiência também. É um dos pontos colocados pela equipe. A gente tem se esforçado, tem colocado uma programação acessível em língua de sinais, mas a comunidade surda tem que nos dar audiência, senão não vamos conseguir manter esse trabalho. Então, é um ponto preocupante, porque a partir do momento que a comunidade surda precisa dessa acessibilidade, ela deve também apoiar os poucos grupos que se empenham nesse sentido.
Ok, professora, obrigada. Vou incluir agora Ednilson na nossa conversa. Ednilson tem, digamos assim, ele pode nos dar uma ideia dos dois lados, porque ele tanto é jornalista, do lado das redações, como também ele é deficiente visual, do lado das pessoas com algum tipo de deficiência que precisa dessa acessibilidade. Então, Ednilson, eu pergunto a você, as redações, elas estão preparadas para incluir, ou pelo menos para discutir a acessibilidade agora, em meio à pandemia? Como é que você pode avaliar isso? Olha, eu respondo de antemão que algumas sim. Mas antes eu quero deixar um abraço, já que nós estamos num programa que é Conversas Digitais, para atentar para o detalhe que agora com as lives, sobretudo, nós estamos fazendo conversas digitalizadas. E essas conversas vão ser, de fato, digitalizadas e servirão de acervo importante para futuros estudos. Então, eu quero deixar um abraço aqui para a mestranda Carla Deraldo, para a Regina e todas as pessoas que contribuíram para esse momento aqui. E, de fato, o que é que acontece com as redações? As redações, por mais boa vontade que tenham, as redações contam com alguns pontos que dificultam esse trabalho. Primeiro, é falta de tempo. As equipes são curtas, são pequenas, são reduzidas. E quase sempre não dá tempo para se fazer uma pesquisa. E, normalmente, na dúvida, ou ele não pauta, ou ele não publica, ou ele não consulta a fonte. Esse é um aspecto interessante, porque eu, inclusive, no meu TCC, eu abordo essa questão e sugiro que um dos caminhos é conversar com as fontes. Se eu vou falar sobre surdos, procurar pessoas surdas, procurar as entidades que agregam pessoas surdas e por aí vai. Esse é um ponto. Outro ponto que é importante é que há uma atualização forte, no aspecto das terminologias sobre a área da deficiência, e essa atualização não se dá, em grande medida, nas redações. Por exemplo, hoje a gente sabe que as redações têm uma preocupação muito grande com a população LGBT, com a população negra, a população afrodescendente, e tem muitos cuidados, dificilmente publicarão determinadas expressões que não estejam de acordo com esse novo momento. Mas pouco se procura saber sobre essa especificidade das pessoas com deficiência. Então, aí você me faz essa pergunta. Não estão preparadas, porque, de fato, como Cláudia falou, da OMS até o baleiro que vende bombons na esquina, nós não estamos preparados. Mas nós não vamos cruzar os braços diante disso. Nós vamos fazer iniciativas como essa que o GEJOL faz. Isso, então, Ednilson, você diria que seria uma coparticipação aí, tanto os jornalistas não estariam preparados para incluir, para discutir, quanto as empresas também? Sim, na verdade... Não só as empresas, mas os jornalistas também? Aí o que acontece? Depende muito. Você tem jornalistas que passaram por uma formação, você tem jornalistas que têm um olhar, porque aí já entra a questão do olhar. Por que eu não pauto como fonte uma pessoa com deficiência? Eu estou falando sobre mercado de trabalho. Então, nós estamos aí com mais de 12 milhões de desempregados. As matérias sobre desemprego pouco ou quase nunca abordam uma pessoa com deficiência desempregada. Então, aí já é um olhar, caso aquele jornalista, aquela jornalista consiga avançar para além do que é comum, do que é óbvio. Poxa, se eu entendo que uma pessoa com deficiência é também trabalhadora, cabe a opinião dela sobre o desemprego no Brasil. Então, é uma coisa muito cíclica. Você tem dificuldades das empresas jornalísticas, muitas por desconhecimento e outras tantas por absoluto preconceito, não resta a menor dúvida. Você tem também um despreparo dos profissionais de imprensa, e eu diria que esses que estão, às vezes, com 10, 15 minutos para fechar uma matéria, aí não dá para saber o que é um cego adventício, entende? Ou não dá para saber o que é surdo profundo. Então, são características que exigem um envolvimento maior desses profissionais, pesquisando, falando com as pessoas com deficiência. Cego adventício é aquele cego que adquiriu a cegueira ao longo da vida, tá? A gente vê que é um problema bem complexo, bem amplo, com vários, digamos assim, com várias nuances, várias causas. Vamos aqui incrementar um pouco o nosso debate
E temos uma participação especial que é do professor Bruno Pierin Ersen. O professor Bruno é psicólogo, formado em Letras Libras e pós-graduado em Libras, Educação Bilíngue para Surdos, pelo Instituto Paranaense de Educação. Também é mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná e atualmente é professor efetivo do Instituto de Letras da UFBA, onde também faz doutorado em Linguística e ainda é autor do livro Bullying e Surdez no Contexto Escolar. O professor Bruno, que é surdo, gravou um vídeo para a gente, para participar desse debate. Vamos ver as provocações que ele levanta e para fazer a tradução da Libras para o português, quem vai fazer essa tradução para a gente é a Thalita. Não consigo entender nada. Eu preciso entender. Eu quero entender. Por que os canais de televisão não me deixam entender e não me dão acessibilidade? Eu preciso de informação. Eu preciso de legenda, mas seria só legenda? Eu também preciso da língua de sinais. De um intérprete pequenininho? Não, eu quero um intérprete de um tamanho que eu consiga enxergar. Vamos imaginar um surdo idoso com idade avançada, ou um surdo com uma visão prejudicada, que não consiga enxergar. Como ele vai conseguir ver com aquele tamanho de intérprete de Libra? Eu preciso ver com imagem maior. Por que os surdos, eles não têm esse conforto em assistir aos programas televisivos? Por que essa informação não chega para os surdos assim como chega para os ouvintes? Já que os ouvintes e os surdos são seres humanos. Todas as pessoas têm direito à informação, principalmente com relação ao Covid, a pandemia que está acontecendo neste momento. Porém, nós estamos aqui sem informação. Nós precisamos de informação quanto ao uso da máscara, quanto ao uso do álcool em gel, e precisamos entender tudo isso com clareza. Então, isso é muito importante para nós. A informação, ela é a base de tudo. As pessoas surdas, elas precisam estar em pé de igualdade com os ouvintes. E por isso nós precisamos de acessibilidade. Precisamos que o tamanho da janela do intérprete seja maior. Mas vamos pensar um pouco em empatia. Se as televisões fossem apenas em língua de sinais, como vocês, ouvintes, iriam entender? Iriam pedir para as pessoas te ajudarem? Eu queria saber como seria isso. Eu queria imaginar como isso seria se fosse ao contrário, se fosse tudo em língua de sinais, sem legenda, sem a voz de ninguém falando, o que vocês iriam fazer? Então, vamos parar para pensar um pouco? Vamos pensar bem sobre o respeito às pessoas com surdez e pensar sobre acessibilidade. Ok, obrigada, um abraço. Olá, eu sou o Jairo Max, sou jornalista. A gente agradece, então, ao professor Bruno por ter nos enviado esse vídeo e estar aqui contribuindo com esse debate, né? Através do vídeo dele, a gente consegue imaginar mais o outro lado, sim, de forma mais profunda a questão da acessibilidade. E eu gostaria de convidar a professora Letícia para comentar um pouco dessas provocações que o professor trouxe. Poderia aprofundar um pouco, professor, algumas questões? Ele falou em várias questões importantes, né? A imagem que Bruno trouxe é uma imagem muito bonita. Eu fico só tentando visualizar um planeta onde a grande maioria das pessoas são surdas e um grupo minoritário seja aquele grupo que escuta, que ouve. E todas as conversas, todas as programações televisivas, especialmente jornalísticas, sendo passadas em língua de sinais, e aqueles poucos ouvintes que não conhecem a língua de sinais, que não têm acesso a isso, ficariam ali perdidos, sem compreender as coisas que acontecem no nosso meio. É uma imagem muito bonita, e é uma figura
que eu já ouvi de diversos surdos, não somente do professor Bruno, e quando ele traz essa imagem, eu me coloco, né, nesse lugar, ele citou a palavra empatia, eu me coloco no lugar desse surdo e observo também a situação deles, principalmente nesse período de pandemia. Cláudia pontuou muito bem que a própria OMS já não trouxe isso desde o início, essa acessibilidade às informações importantíssimas para o mundo inteiro. E nós, como sociedade brasileira, acabamos também dando continuidade a essa exclusão na comunicação, a essa exclusão social como um todo. Então, o professor Bruno levanta a questão da falta de acessibilidade às informações jornalísticas. E, de fato, os surdos ficaram sem acesso à maior parte das programações jornalísticas, à maior parte dos informes. Eu, desde o início da pandemia, acompanhei vários programas, várias entrevistas com informações importantes sobre a pandemia e fiquei pensando, meu Deus, como os surdos estão sem acesso a isso. Aquilo que é tão simples para a gente simplesmente ligar uma televisão, escolher a emissora que a gente quer assistir, mudar de canal quando tem vontade, isso não é permitido aos surdos. Eles não têm isso, eles têm que se concentrar naquela emissora que tem aquela acessibilidade, isso quando a emissora tem. Então, o professor Bruno levanta, inicialmente, a questão do intérprete. E a gente precisaria do intérprete em todas as programações jornalísticas, num tamanho adequado, que permitisse um conforto visual para esse surdo, acesso às legendas. E essa questão é difícil, porque eu, por exemplo, né, meu esposo é surdo, e eu vivo isso no dia a dia. Ele é um surdo oralizado, ele tem muita facilidade com closed caption, mas, às vezes, a própria legenda da televisão vem confusa, vem desorganizada. Às vezes, a legenda vem com frases de outro programa. Aí, quando ele percebe, ele diz assim, olha, Letícia, não tem nada a ver. Está acontecendo uma coisa e a legenda está dizendo outra. Às vezes, mesmo com a legenda, a confusão acontece, porque é difícil para um surdo ter que dar atenção a todas as imagens, a tudo aquilo que está acontecendo no cenário da reportagem e ao que está vindo escrito na legenda. E, às vezes, o surdo pode fazer uma confusão. Meu esposo, por exemplo, diz assim, como é que pode, Letícia? O que é isso? O que está acontecendo? Aí eu tenho que parar e dizer assim, não, o que a reportagem está dizendo não é bem isso. O que a reportagem quer dizer é isso. Mesmo com a legenda, o acesso à informação é difícil, porque a legenda, por si só, não dá conta da acessibilidade. E, além disso, além da legenda, além da presença do intérprete, as programações precisam de uma identidade visual, porque não pode colocar o intérprete em qualquer lugar, não pode colocar o intérprete atrás da legenda, não pode colocar o intérprete no local onde haja um movimento de figura ou de alguma imagem que prejudique a visualização da língua de sinais. E um ponto também, os jornalistas precisam conhecer melhor a comunidade surda, estudar um pouco mais isso e parar de iniciar as reportagens chamando a Libras de linguagem de sinais, porque já começa assim, quando começa usando a expressão linguagem de sinais, já cria toda uma sensação de desrespeito à comunidade surda, e a gente sabe que o jornalista não quis fazer aquilo na intenção de desrespeitar, mas pela falta de conhecimento, pela falta de contato, acaba fazendo. Então, começar a reportagem utilizando a expressão linguagem de sinais também é uma forma de desestimular o surdo a buscar essa informação. Então, é língua de sinais, é língua brasileira de sinais. E o professor Bruno coloca isso de uma forma muito sensível e, ao mesmo tempo, também muito forte, porque ele diz que ele não quer mais isso aqui, ele não quer mais ficar sem esse acesso à informação, que é isso que significa este sinal aqui, falta de conhecimento. Professora, eu tenho uma dúvida, eu já conversei com alguns surdos e eles me disseram que o português não é tão simples para eles entenderem, o português escrito, então nem sempre a legenda vai contemplar, digamos, toda a população surda. Explica um pouquinho sobre isso para a gente. De fato, Luciene, porque nós temos uma comunidade surda brasileira expressiva, nós temos cerca de 9,7 milhões de surdos no Brasil, esses são dados do IBGE, no censo que foi realizado no ano de 2010, hoje a realidade com certeza é outra, mas
são os números que a gente tem. Então, nós temos cerca de 9,7 milhões de surdos no nosso país, que utiliza e que tem a língua brasileira de sinais como a sua língua primeira, a sua língua materna, a língua que lhe é confortável. O português é a língua do ouvinte e é a segunda língua para o surdo. Então, pensando na questão da segunda língua e pensando na situação da grande maioria das escolas brasileiras que não estão preparadas para exercer o processo de letramento que o surdo, de fato, precisa para compreender a língua portuguesa e passar a ler com efetividade os textos de língua portuguesa, então a gente entende que a legenda não supre a necessidade da grande maioria dos surdos. Uma minoria tem acesso e consegue compreender o conteúdo dessas legendas, e mesmo assim com dificuldades. Por exemplo, o meu esposo, ele tem uma facilidade na leitura do português, mas até ele, com essa facilidade, tem dificuldades na compreensão. Então, a gente precisa da língua de sinais já nas emissoras, nas programações, de uma forma geral, especialmente na programação jornalística. Ok, obrigada, professora. Daqui a pouco a gente volta a conversar, porque vamos incluir mais alguns jornalistas no nosso debate aqui. Alguns jornalistas mandaram vídeos com depoimentos, com opiniões, com indagações, e vamos ouvir agora o repórter Jairo Marques. Ele é jornalista e colunista na Folha de São Paulo. Vamos ouvir. Olá, eu sou o Jairo Marques, sou jornalista e colunista na Folha de São Paulo, escrevo sobre cidadania, pessoas com deficiência, direitos humanos e tudo que tem a ver com gente. Acho que falar de acessibilidade na comunicação nesse momento é bastante importante, já vista que a informação precisa chegar no público mais diverso possível. E um dos grandes entraves dessa pandemia é a informação. Tanto é que a parte das pessoas não se comunica com informação, e sim com fake news, né? E há um público tremendo que precisa de uma informação um pouco mais apurada no sentido de acessibilidade, seja com a utilização de libras, de legendas, da audiodescrição, que são pessoas com deficiência visual, auditiva, e até mesmo algumas pessoas com deficiência intelectual. Falar de jornalismo e cidadania também é algo extremamente importante, porque nesta pandemia os números, eles, enfim, são muito abstratos para muitas pessoas. Um dia falar de 10 mil mortes tem um impacto, mas no outro dia falar de 15 mil mortos pode não ter efeito nenhum. Então, são os personagens dessa tragédia, são as histórias de quem está passando por essa tragédia de uma maneira muito mais poderosa, sentindo os efeitos da doença, sentindo os efeitos de... A gente agradece, então, ao Jairo Marques, ele que é jornalista e colunista da Folha de São Paulo. Muito obrigada por estar participando aqui do nosso debate, por ter enviado esse vídeo para a gente. Eu vou chamar, então, o Ednilson para comentar sobre essa questão, porque o Jairo falou sobre fake news. Fake news é algo que desafia todo mundo, dá problema para todo mundo. Agora, imagine para quem já tem dificuldade de acesso à informação, dificuldade de conseguir acesso à informação. Então, Ednilson, você que já elaborou um guia para veículos e profissionais de imprensa sobre acessibilidade e inclusão, que tem dado palestras, tem dado oficinas, como é que o jornalismo pode contribuir para melhorar essa questão, digamos assim, para mudar um pouco essa realidade? Eu penso que o primeiro passo é compreender que existe uma comunidade chamada Comunidade de Pessoas com Deficiência, né? Eu acho que é o primeiro passo. Aí você pode me perguntar, mas será que ninguém sabe disso? Mas ainda existem pessoas que desconhecem. Não por não ver, mas por invisibilizar essas pessoas. Então, eu acho que o primeiro recado é esse. Eu entendo que eu posso ser entrevistado por um jornalista cego ou surdo. Eu preciso entender isso, tá? Eu posso pegar um Uber e ali tem um motorista surdo. Então, primeiro, compreender essa realidade, essa pluralidade que nós temos. Segundo lugar, eu penso que é importante, a partir do momento que eu sei para quem eu estou falando,
eu preciso saber de que maneira eu vou falar. Porque se eu tenho um objeto visual, eu não vou poder simplesmente fazer essa exposição sem traduzir em palavras aquilo. Né? Ou seja, então, existem pessoas que não enxergam. É preciso que a sua matéria, dependendo do suporte onde ela seja exibida, traga, sobretudo para os elementos visuais, a audiodescrição. Então, não basta você colocar assim... vejam como ficou a nuvem de gafanhotos no sul da América. Tá? Isso, para nós, nos dá uma informação. Mas o que é uma nuvem de gafanhoto? Como ela é composta? Então, é preciso que na própria foto, se a foto tiver aquela função de falar mais alto do que o texto, por exemplo, colocar a audiodescrição. E, além do mais, procurar trazer elementos dentro dos seus suportes. O que eu quero dizer com isso? Na TV, no online, né? E na mídia impressa, né? Fazer como nós temos hoje. Nós temos hoje o site do Instituto Itaú Cultural. Né? É um site que prima pela acessibilidade, tanto para pessoas surdas como para pessoas cegas. Quer dizer, há uma compreensão daquela instituição que ela será visitada por pessoas que enxergam, que não enxergam, pessoas que escutam, que não escutam. Então, se a gente tomar esse cuidado, a gente vai conseguir fazer uma comunicação para a diversidade, uma comunicação com menos perda, porque nós já perdemos. Né? Até o momento em que a gente tenha, por exemplo, os objetos, os projetos audiovisuais acessibilizados, digamos assim, até em que eu possa assistir um jornal nacional como uma pessoa surda e compreender para além daquilo que o âncora está falando, porque, por exemplo, para o surdo, o âncora está falando e chama uma matéria. Em alguma medida, a pessoa surda pode compreender, via leitura labial, aquilo que ele falou. Mas quando passa para exibir a matéria propriamente dita, o surdo está fora do processo. São observações bem pertinentes e eu acredito que isso aqui está sendo uma verdadeira aula para todos nós jornalistas, né? Obrigada, viu, Ednilson? Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Para você que está nos assistindo aí no Facebook, eu queria informar que daqui a pouquinho a gente vai começar a sessão de perguntas feitas por vocês que estão aí nos assistindo. Então, podem fazer a pergunta, podem colocar aí nos comentários do Facebook. Daqui a pouco eu vou trazer aqui essas perguntas e os nossos convidados vão responder, tá bom? Agora a gente vai colocar um vídeo de um outro jornalista que nos enviou esse material para contribuir com a nossa conversa aqui. É o Luiz Alexandre Ventura, do Estadão.com. Vamos assistir. Olá, meu nome é Luiz Alexandre Souza Ventura, eu sou jornalista e comando o blog vencerlimites.com.br, que é um espaço de notícias sobre o universo da pessoa com deficiência, integrado ao portal Estadão. O momento atual que a gente vive, a pandemia do coronavírus, comprovou a importância fundamental da relação que precisa haver entre a imprensa e a acessibilidade, entre a produção de informação de qualidade, com apuração, com investigação, com comprovação, com questionamento, e a oferta dessa informação pronta, de qualidade, com conteúdo, com abrangência e com profundidade para todos os públicos. E, nesse sentido, não há possibilidade dessa informação ser democrática, dessa informação chegar para todo mundo, se não houver recurso de acessibilidade. E a gente está falando de recursos de acessibilidade de todos os tipos que podem ser oferecidos. Não apenas para pessoas com deficiência, que são aquelas que precisam desse recurso, mas para que todos os usuários tenham a opção de usar e consumir essa informação do jeito que essas pessoas consideram melhor. Tem muita gente que não tem deficiência, que gosta de ouvir notícia ao invés de ler. Tem muita gente que não tem deficiência, que prefere acompanhar a notícia no papel ao invés de acompanhar na internet. Tem muita gente que não tem deficiência, que coloca a televisão no mudo e acompanha pela legenda. Nesse sentido, todos os veículos de comunicação precisam oferecer todos os recursos de acessibilidade possíveis
para que todas as informações cheguem a todos os públicos, com e sem deficiência. A pandemia do coronavírus mostrou que não há democracia de informação quando não há acessibilidade. É isso. Um abraço para todo mundo. Luciene, liga teu microfone, por favor. Luciene, o seu microfone está desligado. Luciene, nós ainda não estamos te ouvindo. Eu acho que agora a gente consegue. Poderia repetir, por gentileza? Consegue ouvir? Oi? Tá ouvindo? Pronto, ótimo. Pessoal, pedi desculpa aí, meu microfone de repente desligou. Então, eu vou voltar aos dados da pesquisa. Thalita, só me sinaliza. Conseguiram ouvir os dados da pesquisa ou não? Então, eu vou repetir, tá? Obrigada, Thalita. Olha só, eu estava falando sobre os dados que vocês não ouviram, mas eu estava trazendo os dados de uma pesquisa de abril de 2020, feita pelo Big Data Corp, Movimento Web para Todos, e pelo Centro de Estudos sobre Tecnologias Web do NIC.br, que verificou 14,65 milhões de endereços ativos da web brasileira, e identificou que a acessibilidade nos sites governamentais no país equivale a apenas 3,29%. E com relação aos sites noticiosos, essa habilidade chega a 3,03%. Então, para comentar um pouquinho sobre esses dados e também para comentar a fala do Luiz Alexandre, que a gente agradece, ele enviou essa fala para a gente, vou conversar com a Cláudia. Cláudia, o Alexandre falou sobre democracia da informação. Como é que a gente pode analisar isso, a democracia da informação, em contraposição com esses dados que eu trouxe aqui? 3,29% de acessibilidade dos sites governamentais e apenas 3,03% em sites noticiosos. Olha, agora mesmo, nesse momento, está colocada uma consulta pública do governo sobre o Tratado de Marrakech, que é um tratado que tem um grande direcionamento para acesso à leitura de pessoas cegas, e essa consulta pública está sendo feita numa plataforma sem acessibilidade. Então, são muitas informações que, se todas juntas, na verdade, nós estamos diante de um cenário
um assinte à não democratização da informação muito grande. Eu concordo com o que o Luiz Alexandre falou. E aí tem outro ponto, nós estamos aqui até agora falando do direito das pessoas com deficiência, com baixo letramento, idosos, crianças, acessar informação, mas o direito à comunicação, ele inclui um outro direito, que é o direito da expressão, é o direito de você se comunicar. Então, a acessibilidade é o direito de ser comunicado, de ser comunicada de alguma coisa, no caso, informações da Covid, que são o tema dessa live, mas também o direito de você fazer perguntas com acessibilidade sobre a Covid, você dar uma opinião, você fazer a sua contribuição cidadã, como leitora, como política, como pessoa que sofreu alguma coisa muito séria, que teve Covid, que está sem acesso aos seus direitos, que tem um paciente com deficiência na sua casa, um parente, mas não está conseguindo estar no hospital com essa pessoa. Enfim, são situações diversas. Então, o direito à comunicação com acessibilidade, essa democratização ampla, inclui também o direito de você se expressar. E esse é um tema que ainda nem entrou na nossa pauta. Quer dizer, estamos tentando acessar a informação como se as pessoas com deficiência não tivessem nada para perguntar, nada para falar, nada para contribuir. É um isolamento, inclusive, em termos de participação democrática mesmo. E isso tudo acontece de diversos modos, e é só uma questão de direito. Assim, eu não gosto das palavras solidariedade, eu não gosto da palavra empatia, eu não gosto de nenhuma palavra a não ser direito. É direito. Toda comunicação é legitimamente humana, porque todas as pessoas têm o mesmo valor humano, não importa de que modo se expressem, como pensem, com que velocidade andem ou não andem, é direito se comunicar e ser comunicado. E isso é um ponto. Então, quantos séculos nós vamos levar ainda para esperar que toda essa conjuntura mude? Porque eu tenho para mim que é muito mais fácil garantir acessibilidade no mundo virtual do que no mundo presencial. É menos oneroso, é mais rápido, é mais simples. Então, é preciso que isso vire uma atitude política e pedagógica, com o incentivo de todos os setores, uma grande aliança intersetorial, para que isso se dê. Porque nós estamos aqui falando, assim, dando exemplos que são, na verdade, migalhas perto da amplitude de todo o problema. Quando pergunto no que eu trabalho, eu digo que trabalho com democracia, embora as pessoas reconheçam que a organização que eu fundei, que é a Escola de Gente, que já tem 18 anos, seja uma organização que trabalha com deficiência, é uma organização referência em comunicação acessível e comunicação inclusiva. Mas se você perguntar como eu me vejo uma militante pela participação democrática. Então, estou bastante alinhada com o último vídeo. E é preciso que a gente tenha consciência de que quanto menos pessoas participarem do processo democrático e quanto mais o fluxo de informações de qualidade, de conteúdos bem constituídos for interrompidos, não é só a pessoa que não recebe conteúdo que se dana, é toda a sociedade maculada com o peso de um grupo esmagado pelos outros grupos. É isso, obrigada, Cláudia. Vamos agora assistir ao nosso último depoimento, mais um jornalista, ele é o repórter da Record TV do Rio de Janeiro, Daniel Tocco. O vídeo, na verdade, foi publicado no perfil do Instagram do Daniel, e ele nos autorizou a reprodução aqui no GJOcast, e vamos dar uma olhadinha, ele traz provocações interessantes também. Fala, rapaziada, Daniel Tocco na área, e eu vim aqui para falar sobre representatividade. Uma coisa, pequenos milagres que vem acontecendo comigo. Toda pessoa com deficiência tem história com criança. As crianças são sinceras, as crianças são curiosas, e é da natureza delas querer descobrir. Então, quando elas olham para a pessoa com deficiência, elas querem saber. Falam para a mãe, puxam a mãe, vão correndo, chamam a mãe. Mãe, olha esse menino, pai, olha esse vovó. Chega para você e fala, o que aconteceu com você? Eu já ouvi de tudo. Aí você parece um monstro, aí você, eu não sei o que, aí você parece tal personagem. As crianças ficam admiradas ou tensas. São reações variadas, mas nunca indiferentes. E agora, com o meu quadro na televisão,
normal, as pessoas te assistem, né? E é a exposição normal. E algumas pessoas vêm falar com você na rua, adoro seu quadro, não sei o quê. E tem acontecido com crianças. E isso é muito louco, assim, como a representatividade é real, ela é palpável, cara. Porque esses dias eu tava tomando um caldo de cana numa pastelaria, chegou, o menino ficou me olhando assim. Aí eu já vi naquela minha memória, né? De, vai perguntar o que aconteceu com o braço, sei lá o quê. Aí ele ficou assim, olhando e sorriu pra mim. Eu sorri pra ele. Aí ele chegou e chamou a mãe dele. É aquela clássica história. Mãe, olha o menino que não tem um braço. Aí a mãe dele... Aí eu deixei pra lá, que tava tomando meu caldo de boa, já tô acostumado com esse tipo de coisa. Aí a mãe dele chegou pra mim, oi, você é aquele menino da TV, né? Eu falei, sim. Ela falou, meu filho que me falou que era você. Ele adora você, ele sempre te assiste e tal. Aí eu olhei pra ele e falei, ei, mano, beleza? Ele ficou todo feliz, assim. A gente bateu um papo, depois ele deu tchau, assim. Tchau, todo admirado, assim. E olha que louco, né, mano? Ele não me perguntou o que aconteceu comigo, ele não tava assustado, simplesmente porque ele já tinha me visto, simplesmente porque ele já tinha tido a oportunidade, através da televisão, de ter trocado comigo, de ter empatia comigo. Então, olha a importância de você ter representatividade de todos os tipos de seres, deficiências na televisão, na internet, com voz, sabe? Olha, é muito lindo isso, cara. Eu tô vivendo essa realidade agora de ser abordado com admiração, com alegria e não com dúvida ou pavor, sei lá, sabe? Então, deixem as pessoas ocuparem os espaços delas. E as pessoas com deficiência, fruto de minorias, ocupem seus espaços, vamos ocupar, que a gente precisa ocupar. As crianças precisam da gente. Elas precisam olhar para o mundo de uma forma igual. Para o mundo ser algo natural e igual, todo mundo tem que estar em todos os lugares. Representatividade importa. Beijo no coração. A gente agradece, então, ao Daniel Tocco e nos permitiu exibir o vídeo aqui no GejoCast. Eu vou chamar o Ednilson para conversar com a gente e falar um pouquinho sobre representatividade, né? É uma palavra forte e uma palavra muito importante. Ednilson, eu queria saber para você, dentro do seu universo, como deficiente visual, o que significa representatividade e qual a importância dela, tanto para você quanto para a sociedade como um todo? Olha, eu considero representatividade o ato de trazer o outro, trazer a outra. Quando nós temos no jornal O Povo de Fortaleza, Carlos, que é Carlinhos, um jornalista cego, com coluna e trabalhando normalmente, ali há representatividade. Então, representatividade, para mim, é a possibilidade de estar no espaço trazendo as outras pessoas. E eu queria fazer um trocadilho aqui com o blog de Ventura, que é Vencer Limites. E para que a gente consiga, como o Tocco falou, exercer essa representatividade, é preciso que a gente vença limites, que a gente consiga demover barreiras que a gente chama de barreiras atitudinais. Você não chega a determinado lugar por ser incompetente, mas porque alguém do outro lado do balcão ou do outro lado da tela disse que você não tem condição de fazer aquilo. Então, nós precisamos vencer limites para conseguir impor, né, essa nossa representação, a nossa representatividade. E, sem sombra de dúvidas, o Ventura é um dos mais gabaritados jornalistas, hoje cobrindo a questão da deficiência, não por ele ter uma deficiência, porque aí eu quero trazer também uma questão que é o cuidado que nós devemos ter com as conjunções adversativas, né? O que quer dizer isso? Cuidado para não dizer assim, você faz uma matéria e diz assim, ele é cego, mas toca violão. Então, essa conjunção mais, que dá a ideia de oposição, põe a pessoa com deficiência em outro lugar. Então, por ser cego, não poderia tocar violão? Por ser uma pessoa surda, não poderia ser bonita, linda e bela? Então, é isso. Com o caso de Jairo Marques também, que é uma referência na imprensa brasileira, assim como você é um pouco da possibilidade de a gente entender que nós somos iguais, né? Mas não somos iguais naquele sentido de vamos fechar os olhos e é uma régua para todas as pessoas. Então, eu sou igual a você. Eu tenho algumas especificidades que é natural, né? Como tem pessoas que não conseguem tomar café com açúcar. Qual é a especificidade dessa pessoa? Porque ela
tem que evitar o açúcar. É por aí. Isso, e com relação à questão de direitos, a Cláudia Werneck falou sobre que a acessibilidade é um direito, e como é que você se sente enquanto cidadão que precisa dessa acessibilidade, que tem esse direito suprimido o tempo inteiro, ocultado, não só pelo jornalismo, mas inclusive pelos órgãos do próprio governo? Porque, no caso, o jornalismo e a comunicação são veículos que transmitem a situação de acessibilidade, de inacessibilidade, de direitos e de violação de direitos. Nós temos, para vocês terem uma ideia, provavelmente a melhor legislação que estipula os direitos e garantias das pessoas com deficiência. O Brasil é campeão nisso. O Brasil teve protagonistas, personagens muito importantes na confecção da legislação que ampara os direitos da pessoa com deficiência. Entretanto, essa acessibilidade, que é um dos direitos, a gente vê essa acessibilidade, esse direito violado o tempo todo. As pessoas violam a acessibilidade a partir do momento em que não promovem a acessibilidade na escola, por exemplo. Quando um professor, uma professora, sabedor ou sabedora que tem um aluno com deficiência visual, exibe um filme em inglês e com legendas, tá? Então, nós teríamos poucas pessoas que dominam cegas, por exemplo, que dominam inglês o suficiente para assistirem e compreenderem aquela narrativa. Então, é preciso compreender quem está do outro lado. E aí, sim, esse direito será gradativamente, gradualmente exercitado. Mas, na verdade, eu acho que, para além da legislação, Letícia sabe disso, Cláudia e todas as pessoas que, de alguma forma, têm uma ligação com as pessoas com deficiência, não basta ter o direito assegurado na legislação. É preciso que as faculdades, a imprensa, os profissionais que trabalham com a opinião pública compreendam e facilitem o exercício desses direitos. Sem falar nos governos, e aí a gestão pública é a primeira a descumprir os direitos da pessoa com deficiência. Essa é uma constatação que envergonha o Brasil, né? Porque a partir do momento em que ela traz, ela viola quando não coloca intérprete de surdo nas escolas, né? Viola quando não coloca acessibilidade aos prédios públicos, viola, como a própria pesquisa trouxe, o direito de acesso à comunicação, ao acesso à informação digital, né? Então, o que acontece? Nós fazemos um esforço para conseguir ser informado. É uma ginástica que nós fazemos. Isso, essa questão do direito é bem importante. Eu vou trazer aqui algumas informações referentes a leis. Vou chamar a Letícia para conversar com a gente também sobre isso. Olha só, numa resolução da ONU, eu vou ler aqui, de 1948, diz o seguinte, que o direito à informação é inalienável a todo ser humano. Todo ser humano, seja ele, pessoa com deficiência ou não, obviamente. E temos também a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é de 2015, que diz o seguinte de forma bem clara: é obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas com sede ou representações comerciais no país ou por órgãos do governo. Então, coloca como obrigatória essa acessibilidade. Letícia, você que acompanha, trabalha com isso já há algum tempo, vem acompanhando essas questões. O cenário, ele vem melhorando? Existe alguma mudança nessas comunicações governamentais? Vem melhorando? A gente pode comemorar alguma melhora ou não? As coisas vêm melhorando, sim. A Lei Brasileira de Inclusão, ela não tem sido posta em prática do modo como, né, deveríamos ver, mas algumas coisas têm melhorado. Por exemplo, a gente está com um probleminha no vídeo da Letícia. Letícia, a gente não está te ouvindo bem, travou um pouquinho, continua travado um pouquinho. Vamos aguardar alguns segundos para ver se consegue voltar.
Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma próxima pergunta, vou fazer uma pergunta para a Cláudia, e depois da pergunta da Cláudia, a gente volta com a Letícia para ela responder essa pergunta, porque o vídeo dela travou agora, certo? Daqui a pouquinho, Letícia, vamos ver aí se você consegue voltar, tá bom? A gente volta a abordar essa questão, tá bom? Cláudia, tem uma pergunta para você, da Dira Souza, da Dira Souza, sim, para a Cláudia. Por favor, Cláudia, fala um pouco da Lei do Teatro Acessível e quais as conquistas poderiam ser destacadas após a implementação da lei. Essa pergunta é muito importante para mim, porque a Lei do Teatro Acessível foi proposta pela nossa ONG em 2011. Na verdade, a gente faz teatro acessível desde 2003. Ganhamos um prêmio na ONU, porque até hoje é reconhecido como o único teatro no mundo que faz teatro acessível, com libras, legenda, audiodescrição, visita ao cenário, livros em braille, com QR Code, com tudo, que desde a fila, na plateia, na entrada, na subida, pessoas com deficiência têm acessibilidade para estarem não só na plateia, mas também como produtoras, pensadoras no palco. Isso é o nosso entendimento de teatro acessível. E a gente faz isso desde 2003, com o Grupos Inclusos e os CISOs. E em 2011, depois de nós termos muitos problemas com a Lei Rouanet, depois da gente... Eu vi vários projetos meus devolvidos em 2006, 2007, porque eu colocava várias medidas de acessibilidade, eles consideravam, na época, o governo, que isso não era importante, mas isso foi mudando, foi evoluindo, e a gente começou a fazer do Ministério da Cultura, na época, um grande parceiro, juntamente com o Ministério Público, e em 2011 nós fizemos o primeiro espetáculo totalmente acessível para crianças, já tínhamos feito para adultos, e isso gerou uma campanha chamada Teatro Acessível, Arte, Prazer e Direitos, e em 2013 nós realizamos no Congresso Nacional, com 4 partidos de diferentes origens e pensamentos, a primeira audiência pública totalmente acessível, e o tema foi Teatro Acessível, e dali nasceu a ideia de criarmos a Lei do Teatro Acessível, que passou 4 anos tramitando pelo Congresso, foi aprovada no Senado, e foi sancionada depois, na época do Temer, começou no Lula, acabou no Temer, e isso, assim, a gente fez uma pegadinha, na verdade. Dia 19 de setembro já é o dia do teatro. Então, nós criamos o dia do teatro acessível no mesmo dia do teatro, para todo o teatro ser acessível. E a gente nem contou isso para ninguém. Isso foi sendo descoberto aos poucos. Foi um modo da gente fazer, levantar e defender essa ideia de que todo o teatro tem que ser acessível. E depois, outros municípios, outras cidades, outros estados começaram a criar suas próprias leis do teatro acessível a partir dessa lei proposta pela Escola de Jequiti, e contou com a adesão imediata de muitas pessoas, tanto do Congresso quanto do governo. Interessante que ela passou por vários governos e, embora fosse difícil pautá-la no final, ela foi pautada. É uma longa história, estou resumindo, mas essa lei, ela, na verdade, o objetivo de criar essa lei é para que as pessoas entendam que não existe mais um teatro que não seja acessível. O teatro é teatro para pessoas, e pessoas têm a liberdade de participar da fruição cultural onde elas desejarem, não em lugares definidos. Eu vou fazer um espetáculo, vou botar libras e legenda, então hoje é um espetáculo para pessoas surdas, e elas vão ficar aqui, e esse é o dia delas. E depois eu faço um espetáculo, um circo, com a descrição para pessoas cegas. Não, a nossa ideia do teatro acessível é que ele não seja um teatro nem para pessoas com deficiência, nem feito por pessoas com deficiência. É o teatro da liberdade, liberdade de se existir desejo, e existir competência, existir oportunidade, que nada impeça aquela pessoa de ser um produtor, uma produtora cultural, um artista, fazendo circular esse grande direito que é o direito cultural, com acessibilidade. Muito bom, a ideia é integrar, né, agregar e não separar, dividir. Muito bem. Eu já perguntei aqui a Moisés saber se Letícia já pode voltar, se está tudo ok com o vídeo dela. Podemos voltar a conversar com ela?
Isso, agora sim, Letícia. Você estava falando sobre a questão dos direitos, a lei de acessibilidade, não é isso? Pode continuar. Isso. Eu estava falando, de repente caiu, mas eu vou retomar o meu raciocínio. Eu tenho percebido, Luciele... Peraí, um minutinho aqui, que meu marido... Desculpa, meu esposo ligou aqui um vídeo, desculpa. Eu tenho percebido avanços e retrocessos. Desde a promulgação da Lei de Libras em 2002, nós temos observado avanços nas políticas públicas, tanto voltadas para os surdos como para as pessoas com outras deficiências. Estudos, pesquisas, desenvolvimento de projetos, de políticas, e isso tem melhorado, sim, a questão da acessibilidade. Não, ainda muito temos a fazer, mas, obviamente, as coisas melhoraram muito. O que Cláudia acabou de colocar é algo espetacular. O teatro, a arte, as manifestações culturais como um todo têm se tornado mais acessíveis, determinadas programações também. Mas nós temos percebido, nos últimos tempos, um retrocesso, nós temos percebido uma diminuição do investimento nas políticas públicas que garantem o direito, como Cláudia pontuou, e eu concordo com ela plenamente, não é questão de assistencialismo, é uma questão de direito, isso é muito importante a gente colocar, não se está fazendo favor a nenhum grupo, a ninguém. Mas, por exemplo, hoje nós temos a notícia de que a Câmara dos Deputados demitiu a equipe de intérpretes, num órgão que é tão importante, um órgão deliberativo, um órgão que tem uma representatividade na condução, né, do governo, do nosso país. Então, é inadmissível se demitir numa época como essa, uma equipe de intérpretes alegando diminuição de custos, alegando economia. Então, o que a gente percebe? Avanços por um lado, retrocessos pelo outro, mas de uma forma geral, trabalhos, projetos, instituições como a Escola de Gente e outras, ações de universidades, como aqui na Bahia, nós vimos na pandemia um trabalho exemplar, um trabalho bom de intérpretes, que se voluntariaram, que interpretaram vídeos institucionais, que levaram informações sobre a Covid para muitos surdos, uma vez que as instituições governamentais não tornaram esse material acessível, intérpretes trabalhando voluntariamente, se colocaram à disposição, com projetos de extensão, interpretando por conta própria, sem receber nada por isso, associações de intérpretes, canais, intérpretes que organizaram canais para difundir essas informações. Então, a gente precisa parabenizar essas pessoas que continuam trabalhando e compreender, sim, pensar que as coisas estão melhorando, apesar do que estamos vivendo neste momento, um período obscuro da nossa história, nós não estamos encontrando apoio do governo federal para levar adiante essa caminhada, para tornar as coisas mais acessíveis, mas a gente precisa acreditar que estamos, sim, caminhando para uma melhoria, no sentido do entendimento de que as políticas públicas e a acessibilidade são a porta para que a gente consiga conviver e permitir que as pessoas tenham condições de trabalhar, como o próprio Ednilson colocou. Não é porque o intérprete, ou não é porque o jornalista é cego, que ele vai ter um adicional. É um jornalista cego, parabéns, porque mesmo sendo cego, você está aqui, conseguindo trabalhar, conseguindo produzir esse material de tanta qualidade. Parabéns, mesmo sendo surdo, você está aqui no doutorado. Não é nesse sentido, mas é no sentido de que o direito é para todos. Muito obrigada, então, Letícia. Eu vou chamar agora novamente o Ednilson. Temos 3 perguntas para ele. Ednilson, as perguntas são mais ou menos no mesmo âmbito, então eu vou ler as 3, tá bom? E você responde logo em seguida. A primeira pergunta é da Dira Souza Fernandes, para o Ednilson. Quais são suas maiores dificuldades na graduação, né? De comunicação para ter acesso aos materiais didáticos?
Teve algum professor ou professora que mudou o formato de aulas, pensando na sua inclusão às aulas? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é da Kelly Skoralik, eu acho que é assim que fala. Manda um abraço para você, está mandando um abraço para você, e dizendo que é importantíssimo esse debate, ainda mais, ela ressalta que estamos dando voz aos jornalistas com deficiência, ela acha que isso ainda falta nas nossas escolas de comunicação. Ela é jornalista e professora em uma faculdade em Minas, e vem outras discussões assim. Ela pergunta o seguinte: como é que você observa a falta desse debate nos cursos de comunicação, Ednilson? É a pergunta dela. E uma terceira pergunta da Carla Beraldo: como você vê a dificuldade de acesso aos conteúdos científicos? O mundo acadêmico é cruel e excludente com pessoas com deficiência? Você acha que a maior barreira de acesso é atitudinal? Pronto, são essas três perguntas. Ok, Luciane, eu vou pedir só 45 minutos para responder as três, porque representam, de fato, temas profundos. Mas, assim, eu tenho uma queixa desde sempre com as escolas de comunicação, porque já na matrícula e já em sala de aula, já não há essa preocupação. Em alguns casos, assim, por exemplo, o IF Brasília, o IF-DF, em alguns cursos ele já tem disciplinas de acessibilidade na comunicação. Tá? Na Unipampa, em vários outras escolas e outras faculdades já existe. Então, nós temos dois desertos aí. O primeiro é a ausência desse conteúdo no curso, ou seja, na grade. Né? Então, não se fala, e pode se falar, sim. Né? Porque, às vezes, há aquela alegação, nós já temos disciplinas demais. Não, mas há condições, inclusive, há condições de se transversalizar. Né? A segunda questão é exatamente, como Dira acabou de falar, trazendo a questão da dificuldade de alguns professores. Olha, eu tive muito bons professores e professoras, muito bem intencionados e atenciosos, e muito pouco preparados, né? Porque não se discute isso. Hoje já há uma certa discussão, porque, naturalmente, não só com as cotas, mas com as notícias que dão conta de que Carlos Viana fez uma faculdade, um bacharel em jornalismo e entrou, ou Ednilson, ou Bruno, e tantos outros. Então, isso incentiva. Né? Então, por exemplo, na graduação, eu tive muito bons professores, não só do ponto de vista de conteúdo, do ponto de vista da relação, tá? Mas tivemos alguns também, eu tive alguns também que pouco me davam um bom dia. Né? E eu sou o cara que acho que é importante a pessoa me dar um bom dia, sobretudo por causa da cegueira. Porque se você passa diante de uma pessoa cega, num ambiente que você conhece, 3, 4 pessoas passam, e aquela pessoa, seu professor, sua professora, sequer dá um bom dia, eu sequer sei que ele já entrou na sala. Tá? Então, aí, uma coisa que não exige diploma, a gente dá um bom dia para as pessoas, é se dirigir às pessoas, perguntar ao aluno qual a melhor maneira que eu posso trazer para passar esse conteúdo para você. Então, esses exemplos, Luciane, que são interessantes para as pessoas conhecerem. E esse debate, Kelly, eu quero mandar um beijo para vocês. Né? Eu estou dizendo vocês porque Kelly está grávida. Então, um abraço para vocês e para as pessoas que estão nos acompanhando. E dizer, hoje nós estamos melhores do que antes. Assim como Letícia falou, eu sou um cara otimista. Eu, quando acordo, olho para a janela, espero o sol brilhante. E se ele não estiver brilhante, estiver chuvoso o tempo, eu também fico feliz porque eu penso na lavoura. Ednilson, tem mais uma pergunta para você, que é da Mariana Alcântara. Ela pergunta o seguinte: de acordo com o decreto número 5.626 de 2005, a disciplina de Libras deve fazer parte das matrizes curriculares do curso de jornalismo. No entanto, a língua não é trabalhada nas disciplinas laboratoriais. Como é que você avalia essa ausência e o que poderia ser feito? Bom, talvez a própria Letícia possa nos ajudar nisso, mas esses são alguns dos déficits que nós temos. Né? Nós temos uma legislação e nós temos uma série de argumentos para não cumprir a legislação. Né? O Brasil se especializou nisso, em cumprir uma ou outra legislação, cumprir uma ou outra lei. Então, eu queria depois até provocar, já falando em legislação, provocar a Cláudia, se me permite, Luciane, porque ela me chamou a atenção quando eu estava na pesquisa do TCC sobre uma coisa
deficiência é diferente de ineficiência. Depois eu queria lhe provocar, porque eu acho que isso abre uma janela importante, porque as pessoas às vezes dizem assim, o sistema de água está deficiente na cidade e tal. Tá? E aí eu penso, será que ela está falando de mim, Cláudia? Sim, vamos chamar a Cláudia aqui. Com certeza. Eu adoro esse exemplo, Edmilson. A gente discutiu isso em 2002, no primeiro projeto da Escola de Gente, os encontros da mídia legal, na UERJ, nos manuais que nós distribuímos para jornalistas de todo o Brasil durante 6 anos, e esse era um dos temas. Outro dia eu estava num debate, num podcast de vários juristas sobre o STF, e um deles falou: o STF está deficiente. Depois eu mandei uma mensagem, olha, avisa para ele, por favor, que o STF está ineficiente, né, nesse quesito que ele estava falando, mas jamais deficiente. Essa situação, essa associação, né, é muito antiga, muito sem sentido, de que o contrário de deficiência é eficiência, é um dos maiores erros. Isso está presente, eu acho que na educação básica se ensina assim, e isso vai gerando uma condição das pessoas ficarem com vergonha de usar a palavra deficiência, como se fosse uma acusação por natureza. Se eu digo que você é uma pessoa com deficiência, eu estou quase que te ofendendo, está te faltando sempre alguma coisa. Então, a partir daí começa a não querer usar a palavra deficiência, começar a usar uma palavra que também é o especial, que o especial, na verdade, é para ninguém saber o quanto que você acha que a pessoa está mal, aí você fala o oposto para todo mundo achar que ela está muito bem, e tudo isso são armadilhas, né? São armadilhas de terminologia que refletem o nosso pensamento bobo, né? Porque nós somos uma população, uma sociedade, não é só brasileira, a sociedade em geral, ela tem algumas práticas abomináveis, né? Assim, abomináveis no sentido de que elas ficaram enraizadas como verdades absolutas, e elas vão dando galhos para lá, para cá, e a gente segue na direção errada. Então, eu concordo totalmente com você. Assim, um dos pontos é entender que o contrário de eficiência é ineficiência, que a deficiência é uma condição humana que se relaciona com o meio ambiente, que é múltipla, que ela envolve milhões de processos, milhões de interfaces, e sempre relacionada com o que a pessoa com deficiência oferece e a ela é oferecido. Então, é uma aventura, nada está posto, tudo está para ser analisado, e a única coisa que a gente pode dizer que é certo, realmente, é a oferta de direitos, né? E a acessibilidade, eu fico pensando que todo mundo que está vivo, nesse momento, desfrutou de alguma acessibilidade. Porque se nós aqui não tivéssemos desfrutado de alguma acessibilidade, nós nem teríamos chegado até aqui. Não teríamos conseguido. Acessibilidade do ponto de vista da atitude, da locomoção, da alimentação, do acesso à alimentação, de poder dizer que está com fome, perceberem que a gente queria água, né? Então, é toda uma ideia, é quase que uma revolução que a gente tem que fazer, né? Cláudia, aqui tem uma pergunta para você que me mandaram. É o seguinte: como é que o jornalismo pode contribuir para que os temas da acessibilidade e a inclusão sejam incorporados nas esferas institucionais e na sociedade de modo geral? Eu tenho a impressão seguinte, que o jornalismo não cobra tanta acessibilidade da sociedade, nem faz também muitas pautas cobrando a acessibilidade dos órgãos institucionais, do governo, porque o próprio jornalismo e as próprias empresas de comunicação não cumprem. Então, se ela apontar o dedo para o outro, está abrindo espaço para apontarem o dela. É a questão do teto de vidro, né? Então, o jornalismo que tem uma das funções de denunciar, de mostrar essas questões, acaba escondendo um pouco isso, porque ele mesmo comete erro. Como é que você vê essa questão? Não, eu acho que isso é verdade, sim, que você falou. Isso tem muito também em empresa, né? Você vai numa empresa aí de comunicação, ou sem ser de comunicação, e você propõe alguma coisa, a pessoa fala, mas eu não posso tocar nisso, porque aqui não tem ainda. Então, tem sempre esse constrangimento. Entretanto, eu acho que existe um espaço enorme para se avançar
e as pessoas não avançam. Quer dizer, até você chegar no constrangimento, tem muita coisa para você fazer, porque são séculos de atraso. Então, existem coisas muito simples que não vão causar constrangimento para ninguém, como, por exemplo, todos os sites jornalísticos descreverem suas fotos para que pessoas cegas possam saber o que está acontecendo. O site da Escola de Gente, desde 2002, descreve as suas imagens, não era nem lei, não tinha convenção da ONU. Eu descrevo tudo que eu coloco no Instagram, a Escola de Gente descreve tudo. Isso não vai causar constrangimento, não vai gastar dinheiro, é uma mudança de atitude, é uma mudança ética, na verdade, né? A pergunta é, eu quero que todas as pessoas vejam essa foto ou só aquelas que eu escolhi? Eu vou escolher pessoas para verem a minha notícia, a minha foto, o meu gráfico. Então, isso eu acho que, assim, existe muito a ser feito antes de causar algum problema com a empresa onde você está. Agora, o que acontece mais sério para mim é que eu acho que as crianças já são educadas pelas famílias e pelas escolas a não desenvolverem uma visão crítica, amadurecida sobre alguns temas relacionados principalmente àquilo que se considera que não vai dar um status para ela. Então, se uma criança tem uma aula de dólar na escola, ou se tivéssemos no presencial ou ainda no virtual, teve hoje uma aula de dólar, ou uma aula sobre corrupção. Se a criança chega em casa e conta que teve uma aula sobre esse assunto, a família fica orgulhosa, ela fala, nossa, mas a escola está antenada, ela pode até questionar se é cedo, mas aquilo não é uma coisa que choque, que ela vai ligar para a escola no dia seguinte, saber o que aconteceu. Agora, se a criança chega em casa, na hora do jantar, e diz que teve uma aula sobre síndrome de Down, sobre autismo, o pai e a mãe vão achar aquilo meio estranho, mas para que aprender sobre autismo? Qual é o objetivo daquela informação? A criança percebe claramente que se ela conta que teve uma aula de dólar, a família acha interessante. Se ela diz que teve uma aula sobre autismo, a família acha estranho. Ela começa a perceber que algumas informações não vão agregar valor à imagem que as pessoas adultas têm dela. Ela começa a se desvencilhar daquilo, e assim a gente cresce. E aí a gente pode ser pedreiro, dentista, engenheiro, arquiteto, jornalista, médico, que a gente tem uma visão totalmente dicotomizada do que existe entre um extremo e o outro na humanidade. Porque entre uma pessoa que tem uma deficiência intelectual considerada grave e uma outra que é considerada a pessoa mais inteligente daquela turma, daquela comunidade, daquela família, existem infinitas possibilidades. E isso é inclusão. Inclusão é trabalhar fora dos extremos, é entre o que existe no extremo. Porque quando a gente sai para o extremo, a gente fica muito confortável. Quem vai dizer, quem vai discutir se você diz, mas como é que uma criança, um estudante que está deitado numa maca, que usa fralda, que emite berros, aí uma coisa assim, que tem tudo que pode ter ao mesmo tempo, como é que ela vai usufruir da aula de física no segundo grau? Aí você fala, bom, realmente essa situação é quase hipotética, ela é a armadilha que faz a gente sair do cotidiano, porque fazer inclusão, praticar acessibilidade é desafio do cotidiano. Eu quero, por exemplo, todo mundo está ouvindo a gente aqui agora, eu quero ver quem vai passar a descrever suas fotos amanhã, ou a próxima postagem que fizer no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, se vai descrever imediatamente para que o Ednilson consiga saber a foto que a gente está postando. Esse é o meu desafio. Provocações aí para todo mundo, para todos nós, né? Eu vou chamar agora a Letícia, que o Ednilson também provocou, tanto a Cláudia quanto a Letícia em sua fala, e Letícia pediu para comentar. Claro, Letícia, fica à vontade. Desafio aceito, não é? Esse desafio colocado por Cláudia. E, rapidamente, eu quero só fazer uma menção à pergunta feita para Ednilson em relação por que não colocar Libras como matéria, como conteúdo obrigatório no curso de jornalismo. Eu penso que deveria, sim, fazer parte dessa grade, é importante. Infelizmente, a maioria dos cursos de jornalismo não tem a disciplina, e quando tem,
ela apenas funciona como disciplina optativa, que é o caso da universidade onde eu trabalho, mas eu já tive muitos alunos que cursaram jornalismo, alunos excelentes que se dedicaram e se interessaram muito pela língua de sinais. Atualmente, a Libras é obrigatória para as licenciaturas e o curso de fonoaudiologia, mas existem propostas de essa língua se tornar disciplina obrigatória para a maioria dos cursos, e a UFBA vem discutindo isso, o setor de Libras vem discutindo isso, e eu penso que sim, que Libras deveria entrar no curso de jornalismo, e aí eu lanço esse desafio também, que o curso de jornalismo, que a Facom comece a pensar nessa possibilidade de Libras entrar como disciplina obrigatória na grade. Eu sei que vai ser um trabalho complicado, inclusive pelo número de professores que a gente tem na UFBA, professores de Libras, que são poucos, mas é um desafio que eu lanço aqui para a Facom, para a universidade como um todo, para o setor de Libras, do qual eu faço parte, e para vocês que estão assistindo, desde já eu quero agradecer pelo convite, eu quero agradecer ao projeto Facom em Casa, ao GEJOL, a Cláudia, o Ednilson, a Lucielen, que participaram dessa conversa tão agradável comigo. Quero agradecer também a Vanessa e a Thalita pela disponibilidade, representando o NAP, que é o Núcleo de Assistência e Acessibilidade da nossa universidade, agradecer a todos que nos acompanharam até agora. Então, pensar, sim, nessa possibilidade, nesse desafio. São desafios cotidianos, como bem Cláudia pontuou. Tá? Desde já, muito obrigada pela atenção e um forte abraço para todos. Letícia, nós que agradecemos a sua participação aqui e todas as suas contribuições, né? Desde o período da produção, você deu várias sugestões, muito obrigada. Você já fez as suas considerações finais, então eu vou convidar o Ednilson para ser o próximo nas considerações finais, que pelo horário a gente tem que ir encerrando. Ednilson, além das despedidas, eu gostaria que a gente terminasse no seguinte raciocínio, porque no tema da nossa live a gente falou onde estamos errando. E ao longo da nossa live falamos várias formas de erros, vários pontos onde estamos errando. Agora eu queria que vocês, se possível, pudessem abordar nessa fala final, inclusive a Letícia, por coincidência, já fez isso, como podemos acertar e qual seria a responsabilidade de cada um de nós. Eu sei que a live focou no jornalismo, mas acessibilidade é algo que vai além disso. Depende do jornalismo, depende de órgãos governamentais, depende de leis, mas também depende de cada um de nós. Ednilson, fica à vontade. Olha, eu quero começar dizendo, tranquilizando as pessoas que acompanharam o desafio da Cláudia Werneck, que aceitemos fazer a audiodescrição das fotos, mas não pensem que vocês, de uma hora para outra, vão fazer isso para 80, 90 fotos. Tá? Se você amanhecer o dia de sábado já descrevendo 2 ou 10, já ajudou. E com relação à sua pergunta, eu penso, ainda falando rapidamente sobre jornalismo, onde e como podemos acertar? Podemos acertar pautando a deficiência. Então, você pode pautar hoje um projeto, uma medida provisória que está no Congresso, que propõe que as vagas reservadas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho sejam também oferecidas a jovens em conflito com a lei. Tá? Então, que tal a gente discutir isso? Né? Quem é que ganha, quem é que perde? Né? Pode também ver o seguinte, nós temos um parecer do Conselho Nacional de Educação que estipula que, na volta às aulas, agora na pandemia, as pessoas com deficiência, os estudantes com deficiência, não devam retornar às aulas no mesmo período que as demais pessoas, os demais estudantes. Tá? Então, tem muitos pontos de interrogação aí. Outra coisa que eu acho importante é procurar conhecer a pessoa, né? Quer dizer, a pessoa com deficiência, e compreender, como eu disse no início, que essas pessoas são pessoas como quaisquer outras. Elas têm uma limitação. Tá? Então, eu sou uma pessoa como qualquer outra. Eu não posso dirigir um carro. Tá? Então, isso é uma limitação minha, como outras tantas. Como outras pessoas aí têm problema de rinite. Então, tem dificuldade de ficar em ar-condicionado, por exemplo, ar-condicionados mal mantidos. Né? Então, eu quero dizer o seguinte, é importante que
nós, como eu disse, nós temos alguns desafios, tanto na imprensa como fora dela, mas eu creio que o importante é, primeiro, conhecer a pessoa. Segundo, colocar onde se coloca gente, colocar pessoas com deficiência, tá? E aí independe de ser numa nave espacial ou numa escola ou numa creche. Se a gente conseguir fazer isso, se a gente consegue eliminar as barreiras atitudinais ou pelo menos reduzi-las, ou seja, compreender o próximo, a próxima, digamos assim, como pessoas iguais, né, como sujeitos de direitos que têm uma dificuldade, que têm uma limitação, a gente fará, não só dentro do jornalismo, como fora dele, uma comunicação para a diversidade. É isso. Ednilson, muito obrigada pela sua disponibilidade, por ter participado aqui com a gente. E agora vamos às considerações da Cláudia Werneck. Cláudia, como é que podemos acertar? Olha, eu acho que o jornalismo, eu concordo que a pauta, existem muitas pautas, você falou de duas agora que estão nesse momento em cima da gente, né? Eu acho que a gente tem que pautar. Eu hoje mesmo recebi um telefonema para dar uma entrevista e nas duas primeiras frases que o jornalista falou, eu vi que ele estava muito fora do tema, usando expressões como surdo-mudo, etc. e tal. Bom, mas o que eu ia dizer é que, além da gente ficar pautando, né, como de jornalista para jornalista, mesmo fora das redações, além disso, e além da gente ficar cuidando da terminologia e fiscalizando e tentando encontrar esse limite entre falar o que está certo sem ser profundamente agressiva, porque, imagina, tem 30 anos que a gente fala as mesmas coisas, assim, tem horas que a gente já não aguenta mais ouvir a voz falando. E aí pode ser indelicada, e a gente não quer isso. Mas o que eu queria falar é que eu acho que o jornalista ele tem que mudar o seu contraditório, né? O contraditório é uma máxima do jornalista, que você tem que ouvir pessoas que têm origens diferentes, pensamentos diferentes. E eu acho que sim, mas não como se tem feito até agora. Então, acabou o tempo de você entender que o contraditório, por exemplo, oferece ou não oferece acessibilidade. O contraditório da onde vem o dinheiro para oferecer acessibilidade? Da onde que vem? Um diz que vem de um TAC, o outro diz que vem do fundo tal. A gente tem que fazer um contraditório mais evoluído, mais contemporâneo, sair daquele contraditório bobo, que, na verdade, é um contraditório que, muitas vezes, em relação a pessoas com deficiência, é absurdo. Quando alguém pergunta para mim se eu sou a favor da escola inclusiva ou da escola não inclusiva, eu digo, não vou te responder, porque você não perguntaria para mim se eu sou a favor do trabalho escravo ou do trabalho não escravo, ou se eu sou a favor de uma criança ser espancada ou não ser espancada. São perguntas que não fazemos mais. A inclusão está na Constituição. A escola pública tem que ser inclusiva, democrática e aberta às crianças que nasceram nesse país ou que estão nesse país de algum modo. Então, eu não vou fazer uma pergunta que é anterior ao campo dos direitos. Então, a minha sugestão para o jornalista é que eles avancem no contraditório e que criem um contraditório de acordo com os avanços já alcançados pela sociedade. E que o contraditório deixe de ser pequeno, deixe de ser bobo, e seja arrojado, inspirador, que devolva para as pessoas ativistas essa força para a gente continuar junto, todo mundo junto, numa construção mais edificante. Eu queria agradecer, claro, principalmente a Carla Beraldo, que me convidou há alguns meses para participar dessa live com muita delicadeza, muito conteúdo. Eu sei que ela não pôde estar aqui por razões pessoais. Queria agradecer à Universidade Federal da Bahia por abrir esse campo tão interessante. Queria agradecer ao Ednilson, companheiro ativista, a Letícia, mediadora, desculpa, Luciele, nossa mediadora, a professora Letícia, ambas professoras, pela parceria, pelas contribuições, por estar dividindo comigo esse espaço, pelo Moisés, né, que é o coordenador, é aquele que faz tudo funcionar, que está com a gente aqui nos bastidores, pelas intérpretes Vanessa e Thalita,
Thalita ganha um agradecimento maior porque é o nome da minha filha. Então, ganha um agradecimento um pouquinho maior que o da Vanessa. Espero ter falado de todo mundo e muito obrigada e parabéns. Foi uma tarde muito boa. Muito obrigada, Cláudia. Nós que agradecemos pela sua disponibilidade nesse rico debate. Foi uma verdadeira aula. Estou aqui, aprendi muito na noite de hoje e com certeza todo mundo que assistiu aprendeu demais. Quem não conseguiu ver a live toda, quem quer compartilhar, ela vai ficar disponível no site do GEJOL, anota aí, gejol.net, e também aqui na página do Facebook da Facom. É algo que merece ser compartilhado, porque isso precisa ser discutido pela sociedade como um todo, pelo jornalismo e por todos nós. Vou fazer também agradecimentos, claro, à presença dos nossos convidados e a gentileza deles, aos profissionais que gravaram depoimentos para nós, muito obrigada. As intérpretes de Libras, muito obrigada também, ajudaram bastante, foram super disponíveis. E a você que nos acompanhou, que chegou até aqui no final do nosso debate. Queremos agradecer também, claro, aos servidores da Facom, que ajudaram a viabilizar esta transmissão em parceria com o projeto Em Casa com a Facom. Muito obrigada. E um agradecimento aos integrantes do grupo de pesquisa GEJOL, que ajudaram a construir esse espaço, em especial a professora Suzana, ao Adalton, a Regina, ao Moisés e ao Eduardo. E olha, essa quarta edição do GEJOLcast, nós dedicamos com muito carinho à colega do GEJOL, Carla Beraldo, que idealizou e ajudou a construir essa conversa. Carla, eu sei que você está nos ouvindo. Muito obrigada e um abração para você, tá? Vamos se despedir, né, gente? Obrigada demais pela participação de vocês. A live foi maravilhosa. Boa noite para todo mundo. Um ótimo fim de semana. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço, boa noite.